Habilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, estamos começando mais um programa Ciclo Vivo, o primeiro de 2012. Eu sou a Thaís, aqui ao meu lado está a Aline Arruda, que é consultora, advogada e educadora ambiental. Boa tarde, Aline, é um prazer recebê-la aqui novamente. Boa tarde, Thaís, obrigada de novo pelo convite, é sempre um prazer. E é isso aí. Hoje a Aline está aqui porque o nosso programa vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma breve retrospectiva dos principais acontecimentos relacionados ao meio ambiente no ano de 2011 e a gente vai falar também de todas as perspectivas para esse ano que está começando agora e que tem muitas coisas que podem ser que deixem a gente um pouco mais positivos em relação à sustentabilidade, certo, Aline? Pois é, a gente tem muita coisa acontecendo, tem muita novidade para 2012, principalmente um grande evento, né? O Brasil vai sediar o grande evento mundial de 2012, que é a Rio+20. Então a gente está com foco aí, com atenção muito grande no nosso país nesse ano, que é uma grande oportunidade para colocar todos os projetos em prática e acreditar um pouquinho, principalmente na educação, que eu acho que é um dos pontos mais fortes que a gente precisa trabalhar aí nos próximos anos, a educação ambiental. Essencial, né? Diga-se de passagem. Bom, e para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Aline, acho que um dos assuntos que foram muito trabalhados em 2011, que foram muito polêmicos em 2011, foi o Código Florestal. Acho que essas duas palavras já são conhecidas de muita gente, mesmo as pessoas que não têm relação nenhuma com o meio ambiente, que não costumam ler notícias sobre sustentabilidade, já ouviram falar do Código Florestal. E em dezembro ele foi aprovado pelos senadores, agora ele vai ser novamente votado pelos deputados na Câmara, certo? E depois vai passar pela presidente Dilma para ver se ela aprova ou não. Então eu queria saber de você se ainda existe esperança de que eles voltem atrás, arrumem o que tem para organizar, mas levando sempre em consideração a preservação ambiental. Bom, realmente, assim, acho que o Código Florestal foi um dos grandes temas do ano de 2011, até os 48 do segundo tempo, né, até dezembro ainda estava tendo trabalho na Câmara e no Senado, nas casas legislativas. E o texto que foi aprovado no Senado em dezembro, ele é um texto cheio de mudanças, tiveram várias alterações, cederam muito pouco, mas a gente ainda tem o ponto que eu acredito que seja o ponto fundamental de discordância, de mais preocupação, é o ponto da anistia, que nisso ele não mudou. Então, continuam, todas as empresas, as pessoas que desmataram até 2008 continuam com a anistia, ou seja, todas as dívidas delas serão perdoadas. E daí eu volto, no último programa eu tinha falado um pouquinho disso, né, quando eu estive aqui a última vez, mas dos 215 deputados federais que votaram, 17 são os maiores credores do IBAMA em multas ambientais por desmatamento. Então, no Senado a coisa não foi diferente, porque quer dizer, a bancada ruralista realmente ela foi a dominante. A gente ainda tem um pouco de esperança, porque na plataforma, quando a Dilma se elegeu, ela afirmou que ela não ia aprovar um código florestal que trouxesse retrocesso para o Brasil na área do meio ambiente. Então a pressão política é muito grande, ainda mais no ano de Rio+20. Então acho assim, eu só vou deixar de acreditar o dia que a lei for publicada com todas as alterações. A gente tem que continuar brigando, tem que continuar se informando, pressão, abaixo-assinado, o que for, mídias sociais, Facebook, Twitter, o que for, para as pessoas se informarem realmente. Eu acho que a grande lição de 2011 em relação a uma lei tão impactante quanto essa foi para votar melhor nos nossos deputados e senadores. Porque Exatamente. Esse ano... E essa é uma dica que a gente deve levar para sempre, né? Não é só pensando na questão do Código Ambiental ou nas questões relacionadas ao meio ambiente, né? A gente precisa sempre escolher bem os nossos representantes, porque depois a gente pode ser que não tenha mais poder para mudar. Como a gente está lutando agora para conseguir que os políticos voltem atrás na questão do Código Florestal,
se a gente tivesse escolhido melhor antes, talvez isso fosse mais fácil agora, né, Aline? Sim, é tudo política, né, no final das contas. Quer dizer, o Código Florestal, ele tá sendo aprovado por uma questão política. Isso não sou eu dizendo. Um jogo de interesses absurdo por Exatamente, trás disso, né? porque os pessoas grandes, muito poderosas, né? os grandes agricultores que elegeram, né, foi tudo através de lobby, então eles elegeram os deputados e agora o retorno é a aprovação de uma lei que flexibilize toda a preservação florestal. E assim, uma coisa que eu preciso ressaltar sempre é que o Código Florestal de 1965, quem é contra a alteração de Código Florestal, não é que é contra o desenvolvimento sustentável do Brasil, não é isso. A lei, ela precisa de alteração? Claro que sim, toda lei precisa de alteração o tempo todo, porque a sociedade está mudando o tempo todo, sim. Mas não do jeito que está. Porque do jeito que está, com as alterações, ele será uma lei extremamente permissiva, muito mais do que, quer dizer, estamos indo em contramão ao mundo inteiro que está pensando em preservação. Então, assim, informem-se, vamos atrás de informação e vamos continuar a pressão, e nas próximas eleições vamos pensar direitinho em quem eleger, porque o nosso poder como pessoa, como cidadão, até como advogada, né, porque eu ouço muito isso, mas as leis no Brasil são muito ruins. Poxa, não somos nós advogados que fazemos as leis, nem os juízes, né? A gente fica um pouco amarrado, porque quem aprova a legislação são os legisladores, são os deputados e senadores. Então, nosso meio de atuação vai até o ponto, quer dizer, se a lei está aprovada, o juiz aplica a legislação. O advogado interpreta, mas o juiz aplica. Então, quem são os grandes protagonistas aí da nossa reforma legislativa são os deputados e senadores, que normalmente são pessoas... Que compõem o poder legislativo, né? São as pessoas do poder legislativo. E que a gente escolhe. Né? Exatamente. E outro tema aqui que eu coloquei na minha listinha, que eu fiz uma listinha aqui com alguns temas, destaque de 2011, é um outro que foi tão polêmico quanto o Código Florestal, que é uma novela que, se fosse realmente pra TV, seria uma novela mexicana, eu acho. Trágica, né? Muito trágica, cheia de idas e vindas, que é a questão de Belo Monte. A gente falou muito de Belo Monte aqui no ano passado, e esse ano a gente tem que continuar batendo nessa tecla para ver se a gente consegue voltar atrás, né? Ainda impedir que essas obras continuem e que um estrago maior seja feito. Exatamente. Acho que Belo Monte, o grande saldo positivo de 2011 é que finalmente as pessoas estão falando sobre Belo Monte. Falem mal ou falem bem, né? Exatamente, mas busquem informação, porque para você se impor, para você manifestar a sua opinião em relação ao assunto, você tem que ir atrás de informação. Então, esse foi o saldo positivo. Eu trabalho com meio ambiente há alguns anos e eu nunca tive tantos conhecidos, clientes, buscando informação sobre Belo Monte como eu tive esse ano. Então, isso para mim foi um saldo extremamente positivo. E se agora, a gente, só te interrompendo, Aline, rapidinho, se a gente for falar aqui da popularização de Belo Monte, eu acho que a gente tem que lembrar também do vídeo dos globais. Que foi, acho que... um viral que fez sucesso absurdo no Facebook, né? O vídeo do movimento Gota d'Água, contou com muitos artistas famosos, criticando Belo Monte, e atingiu uma quantidade de pessoas, assim, imensurável, né? Sim, eu acho que é muito interessante as críticas em relação a esse vídeo, porque muita gente falava assim, poxa, o ator vai lá, ele vem e se manifesta em relação a uma coisa política porque é lobby da Globo. Gente, será que é mesmo? Olha, Dira Paz, que é uma das atrizes que está no vídeo, ela é uma das maiores defensoras do meio ambiente que a gente tem no Brasil. Ela usa muito a influência dela. Então, assim, um ponto... O Marcos Palmeira também está bastante envolvido, Ele né? também. E se você for pegar isso, falando em global, Angelina Jolie e Brad Pitt também, eles usam James Cameron. Exatamente, o Bono Vox. É. São pessoas de mídia que eles usam o poder deles como influenciadores, como pessoas realmente de conhecimento notório para formar opinião. Se eles fizeram da forma certa ou não, pelo menos eles fizeram as pessoas falar a respeito. Pelo menos a gente teve um vídeo já contra, quer dizer, na sequência a gente já teve o outro vídeo dos estudantes da Unicamp falando lá, como que era? Tempestade em copo d'água. Depois teve de um outro professor passando os dados técnicos. Independente de quem está certo ou quem está errado, as pessoas pararam para prestar atenção num assunto que, pelo menos desde que eu trabalho com o meio ambiente, eu grito para as pessoas. Gente, não está certo, a gente tem que dar uma olhada nisso que está acontecendo lá no norte. Vamos ver, será que a gente realmente precisa de Belo Monte? Será que como essa obra está sendo realizada
tem uma carência energética, sim, é fato, mas como que ela vai ser resolvida? Essa usina hidrelétrica vai resolver o problema? Se ela for resolver, então ok. Mas para ela estar em discussão há 20 anos, alguma coisa você já começa a pensar, poxa, se ela fosse tão unânime assim, ela não estaria tendo tanto problema e tanta manifestação da população local. Sim. Então é questão de impacto. O governo tem que ser um pouco mais transparente em relação às questões, quais são os impactos, como resolver, quais são as remediações. Como assim, a população tem que se informar um pouco mais em relação a isso e não só se guiar por um vídeo de globais, muito menos só por um vídeo de estudantes. Você tem que ir atrás de informação. Eu não estou falando de Veja, nem de Folha. Você tem que ir atrás de dados técnicos. Pega a avaliação de impactos ambientais, vê o que está dizendo lá. Então, o grande saldo positivo de Belo Monte esse ano foi que as pessoas passaram a falar. E agora em 2012, quer dizer, juridicamente falando, eles simplesmente rasgaram a lei de licitação ambiental, quer dizer, não existe licença parcial, que foi uma licença que foi concedida. A obra começou parcialmente. Licenciamento ambiental é ou você licencia ou você não licencia. Não tem um parcial, não, vou licenciar um pedaço, o outro não existe. Fora que a maior parte das medidas que eles deveriam ter tomado no início das obras, eles ignoraram, né? E começaram assim, mas pra frente a gente alcança essa meta, outra meta. Mas isso é surreal, é impossível que isso aconteça, né? Então, e a grande revolta da população é que nas agências públicas, que é uma das formas de licenciamento, quer dizer, um dos instrumentos do licenciamento ambiental é você ir conversar com a população local e esclarecer as dúvidas. 98% das dúvidas que foram levantadas pela população não foram respondidas. Então, assim, às vezes você pergunta para uma pessoa, você é a favor ou contra Belo Monte? Ela nem sabe, porque ela não tem informação suficiente para manifestar opinião. Num primeiro momento, ela vai falar impacto ou não à minha vida, falando da população local. Poxa, se vai alagar o lugar que eu vivo, eu sou contra, eu quero continuar morando onde eu moro. Mas se vai trazer alguma melhoria, pera lá, mas como? Porque esse é o argumento que o governo usa, né? Vai trazer desenvolvimento, só que o preço desse desenvolvimento, né? Não, e a cada Quanto coisa vale a gente pagar esse desenvolvimento? Eu ouvi tanta coisa esse ano, eu ouvi alguns comentários assim de umas pessoas falando, mas é bom porque o índio vai para a sociedade e vai ter hospital. Gente, alguém perguntou pro índio se ele quer? Tá, pra mim é legal viver numa cidade, mas e pra ele? Ele tá muito bem onde ele tá. E fora que terra de índio, ela é constitucionalmente, ela é assegurada ao índio, então é dele, ninguém pode tirar. Só que daí, acharam uma brecha na legislação falando que em relação, quando for interesse social, ela pode ser destituída, mas Belo Monte é um interesse social? Calma lá, vamos com calma nessa brecha que eles encontraram, vamos discutir um pouco mais. Em relação tem que trazer o índio para a sociedade, então vai você para a floresta, você que mora na cidade, vai lá viver um tempo para ver como que é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, são questões muito delicadas. Eu acho que a discussão, assim, começou com o pé esquerdo por bater de frente com a população. Se tivesse ido com um pouco mais de cuidado com a população, com quem vive lá, e fora o valor holístico que a terra tem para índio. A gente sabe que a terra não é só um lugar onde os índios moram, não é só isso. A árvore é do ancestral, é a planta que vai curar a doença específica. A relação do índio com a natureza é muito diferente da relação que nós temos com a natureza por estar um pouco afastado, vivendo numa grande cidade. Então, não é ridicularizar e falar, eles estão lá naquele pedaço, a gente dá um outro pedaço de floresta para eles, não é tão simples. Não. Então, calma, vamos discutir um pouco mais. Eu acho que o ano está começando, politicamente, a gente vê, cada vez a gente vê um pouco mais de que a obra já foi aprovada, né, politicamente, porque entra ministro, sai ministro. Infelizmente. Entra presidente do IBAMA. Cai o pessoal do IBAMA e a obra continua. E a obra está lá sendo discutida, mas a gente tem o judiciário em cima, muitas ações civis públicas de juízes, quer dizer, grupos de pessoas tentando embargar a obra. Então, vamos continuar uma manifestação, mas assim, vamos mais do que tudo nos informar. Vamos nos informar o que é a carência energética, o que seria outra alternativa. Eu não sou especialista em energia, mas eu já ouvi muitos especialistas falando só de você reaproveitar, você
não desperdiçar tanta energia, você já não precisaria de Belo Monte. Quer dizer, o desperdício que você tem, a perda energética que você tem da transmissora até a residência, até a empresa, só o desperdício, se você começasse a controlar um pouco mais o desperdício, já não seria necessário Belo Monte. Então, para construir uma hidrelétrica, será que a gente realmente precisa passar por tudo isso? Será que a gente não pode tentar outras formas? Primeiro, de reaproveitamento energético, de contra o desperdício, campanhas de conscientização. Educação, né? Educação. E a gente não está nem falando aqui de formas limpas de energia, de eólica, solar, não é isso. Porque, realmente, se você for balancear, a hidrelétrica ela tem um potencial produtor de energia muito, infinitamente maior. Mas não é nem só isso, a gente está falando do viés da população. A gente tem que começar cada vez mais a sermos responsáveis pelas nossas atitudes como cidadãos. Então, tipo, você vai cobrar, mas você também tem que ser coerente com aquilo que você cobra. Se você é contra a corrupção no governo, então não dê mais caixinha para ninguém. Seja honesto em toda a sua vida, não sonegue imposto, não passe no farol vermelhos. Não compre de uma empresa que ela é notoriamente conhecida por produzir com mão de obra escrava. Eu tenho algumas pessoas que falam para mim, poxa, mas o que você compra então? Né, você tem que ir atrás? Tem que ir, é tudo produzido na China? Tá, mas pesquisa pelo menos, vai atrás para saber o que você está comprando, quais são os meios de produção e tente na medida do possível. É claro que não tem como hoje tudo é produzido na China. A gente tem que tomar um pouco de cuidado só para se informar e para tentar balancear um pouquinho o que você compra, o boicote à marca que não está agindo corretamente. Enfim, a gente tem um monte de ferramentas na nossa mão que a gente pode mudar um pouquinho que seja desse cenário atual. E perguntaram aqui no chat o que o vídeo dos estudantes da Unicamp tem de verdadeiro. Olha, contestar os dados, gente, eu acho fantástico. O debate é muito bom. A maior reclamação que eu vi as pessoas falando em relação ao vídeo dos globais é que eles não são a favor do debate, né? Quer dizer, eles estão simplesmente falando vai lá e assina. Mas um abaixo-assinado é isso, um abaixo-assinado você assina pra gente discutir. Em relação aos dados dos estudantes, um dos pontos que realmente eles falam que é positivo é em relação à diferença entre energia hidrelétrica, energia solar e energia eólica, que é o que eu acabei de falar. Então, você vai comparar uma ou outra, em relação à produção de energia, é muito menor, o investimento é alto, sim, você tem que investir. Então, assim, já existem políticas do governo para diminuir imposto em relação à energia solar. Então, se você tem energia solar na sua casa, você baratear esse custo inicial. Mas, o que eles falam sobre a questão do desenvolvimento, eu lembro que uma das frases, assim, que para mim foram muito fortes no final do vídeo, eles falando, ao invés dos brasileiros admirarem essa grande e linda obra que é Belo Monte, porque, óbvio, são estudantes de engenharia. Então, linda e grande obra, peraí, é uma hidrelétrica, que ela é considerada energia limpa. No vídeo dos globais eles falam que ela não é tão limpa porque ela laga. Isso não é verdade, ela realmente é uma energia limpa. A hidrelétrica é considerada energia limpa. Por mais impacto que ela tenha, né? Sim, isso é um dos pontos dos estudantes da Unicamp que é verdade. A energia hidrelétrica é considerada limpa. Dizem os especialistas, eu não sou especialista em energia, mas assim, pelo que eu estudo, pelo que eu leio, os especialistas dizem que a energia mais limpa de todas é a nuclear. Mas ela tem uns riscos, né? Quer dizer, se o Japão teve todas essas consequências, que sendo ainda um país que é extremamente preocupado com o meio ambiente, a gente fica um pouco inseguro em relação à nuclear. Mas você pensa, poxa, uma energia nuclear é a mais limpa, pelos padrões da ONU ela é. Mas os riscos que a gente corre talvez não sejam compensadores. Exatamente, né? Porque um acidente que acontece, o impacto, saúde, nem só falando de meio ambiente, saúde pública, risco de morte, enfim, é muito maior do que no caso de uma hidrelétrica, de uma solar, de uma eólica, que tem os seus impactos, claro que tem em toda. Gente, qualquer tipo de ação humana tem impacto ambiental, qualquer tipo de ação humana. E o desenvolvimento sustentável, ele não busca
parar o desenvolvimento. Não é isso, mas é você desenvolver prestando atenção no meio ambiente, pensando em formas de minimizar o impacto ou compensar o impacto se ele realmente tiver que acontecer. Exatamente. Então não é somos contra o desenvolvimento, que é contra Belo Monte, é contra o desenvolvimento do Brasil, como fala o vídeo dos estudantes da Unicamp. Não é isso. Mas será que ela vai resolver o problema? Porque pelo que eu estava lendo do estudo de impactos ambientais, vão ser necessários mais ou menos umas 25 pequenas hidrelétricas para suprimir a produção na época de seca, que é o grande problema, né? Que o rio Amazonas ele tem uma sazonalidade, quer dizer, o rio Xingu ele tem uma sazonalidade muito grande. Então eles falam lá, não, mas isso não é verdade no vídeo dos globais, no vídeo dos estudantes, eles falam, isso não é verdade, porque qualquer uma tem sazonalidade. Ah, é mesmo? Itaipu produz na seca 14 mil kW, na cheia 20. Essa é a grande sazonalidade do Itaipu. Belo Monte é 3 mil na seca e 11 mil na cheia. Olha o espaço que tem. Você não consegue armazenar a energia produzida. Tem como? Caiu, produziu. Se não tem rio, não tem queda, não produz. Aline, a Maíra mandou uma pergunta aqui. A Maíra que não veio hoje, mas está participando aqui. Ela perguntou se a ministra... Ela diz assim, a ministra do Meio Ambiente e a Dilma já disseram que o foco da Rio+20 será social. Você não acha que esta será uma estratégia para tirar o foco dos assuntos ambientais, como Belo Monte e Código Florestal? Onde o Brasil é fortemente criticado? Com certeza, Maíra, com certeza. A gente percebe assim, na mídia, você tem um escândalo muito grande relacionado à política. Daí, de repente, todo mundo começa a falar de uma criança que foi jogada pela janela, que é um absurdo, é óbvio que é. O caso dos Nardoni foi gritante, mas foi exatamente num período que estava tendo um escândalo de corrupção no governo. Então, que eles vão puxar a atenção, o que eu estou querendo dizer com isso? É que tenta-se tirar a atenção, o máximo que pode, dos grandes problemas que estão acontecendo. A gente está num ano de aprovação de Belo Monte e de Código Florestal. É claro que os ministros que na Rio+20 eles vão tentar enfocar o social, e por quê? Porque isso já foi o foco. Joanesburgo, que teve no ano passado, foi também o foco social. Que até teve uma crítica muito grande, poxa, tudo bem, a gente está na África, a gente tem que pensar no foco social, mas as reuniões não são para falar também de meio ambiente? Quer dizer, o meio ambiente é um tripé, economia, responsabilidade social e meio ambiente, sim, mas tem que tratar de tudo. Agora, fatalmente, o assunto vai acontecer. Não tem como nenhum líder, ninguém, nem que seja através de manifestação, e aí a gente tem um poder muito grande, de lá aparecer em mídia mundial falando, escuta, e aí, ministra, e aí, presidente? O que a gente vai falar aí dos grandes assuntos de meio ambiente do nosso país aqui agora? Vamos falar de Código Florestal? Quer dizer, fala assim, não, tem um embargo comercial, né? Tá tendo embargo comercial da Europa em relação a se realmente Belo Monte for aprovada, vai ter embargo comercial. Eles podem fazer isso? Claro que eles podem. O meio ambiente é de todos, é difuso e coletivo. Então, que eles estão tentando, que vão tentar tirar o foco de atenção, com certeza. Se eles vão conseguir, aí eu já não sei. Porque, por mais política que seja dentro do Brasil, sustentar isso com os outros líderes do mundo, eu não sei. Eu não sei até que ponto vai conseguir não falar dos assuntos. Mas aí a gente também tem nós, como pessoas, como brasileiros, a gente também pode ir lá manifestar e pode tentar algumas formas de exigir isso e falar, escuta, e aí, como é que a gente vai? Como que vamos tratar esses assuntos que são tão importantes e têm que ser discutidos nesse momento? Sim, vamos participar. E um outro tema que teve destaque em 2011, que eu anotei aqui, foi o COP17. A reunião foi realizada em Durban e um dos temas principais a serem discutidos era o protocolo de Kyoto, que acabaria oficialmente nesse ano, mas foi prorrogado até 2017. E aí um outro tema surgiu em meio a isso, que é a participação dos países emergentes, que também devem ter responsabilidades perante as suas emissões. Dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido que não assinou Kyoto, né? E o Canadá não saiu, se comprometeu. Né? O Canadá saiu. Teve uma reviravolta, na verdade, se a gente for ver. Como é que você vê esse novo cenário, com os países sendo obrigados a, em alguns anos, responderem também por suas emissões, os países emergentes que estão mais envolvidos hoje, Brasil, China, Índia, também tomando atitudes para impedir que os gases de efeito estufa sejam alastrados.
E os outros países também obrigados a retomar esse cuidado com o meio ambiente, né? Que os Estados Unidos vão ter que ter, que o Canadá, mesmo saindo agora, um dia vai ter que ter lá na frente, quando todos os países se juntarem. Como que você enxerga essa discussão e essa oportunidade que os países vão ter de lutar juntos, né? Se a gente for ver, porque por muito tempo a gente deixou como responsabilidade os países desenvolvidos. Agora não, chegou a nossa vez, a gente tá ganhando dinheiro? Tá, então vamos fazer alguma coisa, né? Como que você enxerga isso? Você acha que vai pra frente ou não vai? Não, assim, aqui no Brasil, a gente tem uma política de mudanças climáticas, a gente tem os inventários de efeito estufa que já estão sendo aprovados em todos os estados. O estado do Rio de Janeiro deu aí um prazo de 60 dias para as empresas começarem a apresentar um inventário de emissão dos gases de efeito estufa. Então, por mais que o cenário mundial esteja... Eu acho que até assim, foi muito interessante o que aconteceu em Durban, que foi uma revolta, né? Foi uma mini crise em relação aos países, porque, poxa, o Canadá virou e falou, tá... Eu tô aqui com meus limites de emissão e os grandes poluidores não estão assinando e dizem que não vão assinar. Estados Unidos falam que não tem nem previsão de assinar. Quer dizer, Obama estava caminhando com toda a crise, quer dizer, com todo o problema econômico nos Estados Unidos, ele voltou para trás e falou, agora a gente não vai pensar nisso. Eu acho que por mais que o cenário mundial esteja um pouco em crise em relação a isso, aqui no Brasil, nós já estamos muito estruturados. Então, a gente criou, eu acho que o que mais traz, além de... O Brasil é signatário, então as metas vão ser revistas agora também, né, com a Rio+20, tem as nossas metas de redução de emissão vão ser revistas. Mesmo que oficialmente nós não sejamos obrigados a alcançá-las. E as metas foram estabelecidas por nós mesmos. Isso, né? Exatamente. Até 2020 a gente tem que ter uma redução um pouco maior. Mas a grande preocupação agora desse ano é que o foco o Brasil é um país de muito foco nesse momento, como China e Índia, né, que a gente estava até conversando antes, que parece que é a revolta das colônias, né, quer dizer, os países de terceiro mundo, os países não desenvolvidos hoje estão ganhando muito mais dinheiro e estão aí segurando um pouquinho toda essa crise mundial que está acontecendo, Europa e Estados Unidos. Mas é difícil aqui no Brasil, a gente está estruturado, eu acho que o Brasil mostra comprometimento, mas o que mais me preocupa nesse ano de 2012 em relação às nossas metas é a aprovação do Código Florestal. Porque se realmente for aprovado, enorme, vai ser, e a gente não consegue cumprir as metas. E isso é outra coisa que muito se fala na mídia, poxa, a gente não vai, quer dizer, a gente está caminhando tão bem, as empresas são filtros, são fiscalizações, agora com os inventários estaduais, né? A CETESB está com um programa imenso, falando aqui no estado de São Paulo, empresas apresentem os seus inventários de emissão estadual, para a gente ter uma ideia de qual é o cenário estadual em relação à emissão de gases de efeito estufa, para ver quais são as metas que os estados vão fazer. E mesmo que o cenário mundial não esteja um pouco em crise, no Brasil está tudo firme e forte, como se, nós assumimos o compromisso com a ONU e a gente vai cumprir o nosso compromisso, a gente vai reduzir até 2020, vamos reduzir. E cada vez, a ideia é cada vez essas metas serem um pouco mais agressivas. Agora, Aline, deixa eu te fazer uma perguntinha de um assunto também que a gente conversou antes de entrar no ar aqui, que é a questão do pré-sal. O Brasil está estruturado para buscar as metas ambientais, mas aí surge o pré-sal e, de repente, pode ser que tudo isso mude, né? Eu acho muito difícil o Brasil dar um passo atrás e voltar com modo de, quer dizer, com tanta inovação tecnológica para cada vez menos não usar tanto petróleo, e é plástico verde que é desenvolvido, é etanol, então tem vários modos de produção que já estão tentando, o próprio algodão orgânico que usa menos petróleo. Eu acho muito difícil a gente dar um passo muito grande para trás. Eu acho que a grande vantagem do pré-sal vai ser o nosso poder político e econômico em relação ao mundo. Né? Quer dizer, provavelmente o Brasil entra no terceiro lugar dos países que têm a maior jazida de petróleos do mundo, né? Perdendo para a Arábia Saudita, Iraque, Irã, não tenho tanta certeza, mas terceiro ou quarto nós seremos. Então, economicamente, politicamente, o Brasil ganha uma visibilidade ainda maior, porque além de ter uma riqueza tão grande de território, de floresta, de recursos hídricos, né, que tanto país sofre com seca, a gente não tem esse problema, a gente vai ter uma visibilidade muito grande. Existe uma polêmica muito grande se explora ou não explora, exatamente pela questão de sustentabilidade. Será que não é melhor a gente continuar desenvolvendo todas essas tecnologias verdes e deixar o petróleo lá guardado? Porque tá lá.
tá lá. O custo é muito grande para investir, mas tá lá. Eu acho muito difícil, porque é muito mais barato você tentar explorar, mesmo assim, você tentar explorar o pré-sal, do que continuar investindo em tecnologia verde. Mas como a sustentabilidade veio para ficar, quer dizer, eu não vejo isso como um momento, né, como é momentâneo. Não, as pessoas, assim, o nosso modo de vida tem que mudar. Então, as pessoas estão pensando muito em relação a isso, né? Aquecimento global e todos os impactos que o mundo é um só, que o planeta é um só, que não adianta você deixar, não ligar para o que está acontecendo na China. Ah, não, deixa, a China é muito longe de mim, porque vai refletir aqui, seja na roupa que eu visto, seja na grande poluição que ela está trazendo e está influenciando também mudanças climáticas e tudo mais. Mas eu acho que esse ano está discutindo ainda a questão dos royalties, tem muita coisa para discutir. Mas eu acho que economicamente, politicamente, o Brasil ganha um destaque incrível em relação aos outros países do mundo. Então, a gente só tem que tomar cuidado, é um perigo, né? A gente estava até comentando, né? Falou, meu Deus, daqui a pouco o Brasil vai ser invadido, porque além de ter floresta amazônica, ter recursos hídricos, agora petróleo. Vai ser o paraíso, né? É o paraíso. O único problema é o nosso povo, né? Que a gente precisa de um pouco mais batalhar aí pela educação para a gente não ter que passar pelos extremos de países hoje, como o Canadá, que a gente estava conversando também, o Canadá, que é um país extremamente desenvolvido, mas que precisou passar pela dor, né, por desmatar, desmatou grande parte do território produtivo, né, porque grande parte do Canadá é abaixo de gelo. Então, o que eles tinham de floresta, eles mataram e agora eles são padrões de sustentabilidade. A gente tem que realmente chegar a esse ponto. A gente não pode ir na contramão de tudo isso e preservar antes de destruir tudo e amanhã no futuro olhar para trás, né? Ou como os catastróficos falam, né? Os ecologistas falam assim, poxa, não, a gente vai ser lembrado como a geração que podia ter feito e a gente não fez. Não precisa, não sendo tão extremista assim, mas a gente realmente pode dar agora uma reviravolta e, através da educação, principalmente, começar cada vez mais a introduzir esses pontos de sustentabilidade e meio ambiente na nossa rotina, no nosso dia a dia, para amanhã a gente continuar tendo a preservação e, óbvio, o crescimento econômico atrelado à sustentabilidade. Bom, eu acho que isso que você falou já responde um pouco a pergunta do Neto Palma aqui, que ele diz assim: qual seria a solução neste caso para um Brasil mais sustentável? Acho que é a educação, né? Principalmente. Neto, a curto prazo, legislação, a longo prazo, educação. Não existe, eu não vejo pelo menos um meio termo. Eu acho que para você pegar a população e fazer a lei ser cumprida, quer dizer, para você instituir alguma coisa a curto prazo, é a legislação. Olha a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, você tem um prazo aí de 4 anos que você tem que tomar cuidado com o seu lixo, inclusive o consumidor. Você vai ter que retornar, quer dizer, a responsabilidade do consumidor em relação ao lixo não é mais, você não tem mais despreocupação, eu jogo tudo num saco mesmo e acabou. Não é. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o consumidor tem responsabilidades, inclusive multa. Então, talvez não consiga pegar a pessoa, mas o condomínio, então ela não tá estruturada para ver como que vai ser o tipo de fiscalização, se vai ser policial, quer dizer, se é o próprio lixeiro, eles estão pensando em capacitar os lixeiros para abrir o saco, se o saco de resíduos, né, que são os materiais que podem ser reutilizáveis e recicláveis, tiverem para o caminhão do lixo orgânico passar, o condomínio, quer dizer, o condomínio ou a casa pode receber uma advertência. Então, vão ser os lixeiros, já ser fiscais, como é que isso vai ser feito? Ainda não se sabe muito bem. Mas, quer dizer, teve uma lei aí falando, então, lembra, você nunca se preocupou em separar seu lixo, em fazer a coleta seletiva na sua casa? Agora é obrigatório. Chegou a hora de repensar, né? Agora, a longo prazo, educação. Conversa com uma criança que tenha educação ambiental na escola. Eu tenho sobrinhos, é incrível a cabeça deles, incrível. O meu sobrinho de 8 anos, ele ganhou um brinquedinho, ele foi na caixa para ver o que tinha de peça, quais eram as classificações de resíduo. Ah, então é borracha é plástico vem do petróleo. Então, existe uma solução, a gente precisa aprender rápido, né? Aprendem, o básico do básico é a coleta seletiva falando em meio ambiente, mas não só isso, em relação a respeito com a natureza, com os animais, né? A questão de você exterminar a coisa da barata, se você realmente precisa, enfim, eles são uma esponja em relação a tudo isso. Tudo que você passa para a criança, ela absorve muito mais. E a questão da água, né? Eu tive uma situação que eu passei em casa de virar e falar assim,
nossa, você vai tomar esse banho de tantos anos, você sabia, de tantos minutos, você sabia que a água vai acabar para minha geração? Eu podia ouvir isso, né? Então, minha irmã ouviu, ela falou, poxa, tipo, tomando um banho aquele dia exaustivo no trabalho, você chega em casa e fala, preciso tomar um banho, perdão o meio ambiente, mas é só hoje eu vou tomar um banho mais longo, e ele bater na porta e falar, mãe, a água vai acabar. Você está acabando com a água. Então, a educação é o que mais, eu acredito que é a forma mais efetiva da gente mudar esse cenário atual, a educação. E para isso a gente volta para a questão política, que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo não é um bom momento para a educação, principalmente pública, com aprovação automática. Enfim. Nossa, se for começar a discutir a educação aqui, a gente vai longe, porque são tantos problemas, né? Mas a gente tem que batalhar de novo para eleger pessoas que sejam comprometidas, porque a aprovação automática, quando ela surgiu, foi uma ideia bacana, mas a gente está formando uma massa de semi-analfabetos. E daí, como que você vai introduzir conceitos de educação ambiental para uma pessoa que mal sabe escrever? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também em relação a isso, a pensar, não que preservação ambiental não esteja atrelada à pobreza, não estou falando isso, porque eu conheço muitas pessoas, eu dou palestra em escolas e aulas, e eu conheço muitas pessoas, muitas crianças de escola, de município, que são muito mais educadas ambientalmente do que as crianças, muitas vezes, de escola de classe alta, porque acham que já que eu tenho dinheiro eu posso comprar tudo, eu não preciso preservar nada. Então, não é atrelado, não é necessariamente uma coisa, não é diretamente ligada à outra, mas a educação que a gente está tendo no estado, no município de São Paulo, é preocupante. É preocupante, porque são essas pessoas, essas crianças que estão hoje lá, sendo aprovadas automaticamente, sem saber direito ler e escrever, que serão os nossos próximos presidentes de empresa, diretores de empresa, presidentes e governadores. Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. Esse é o ponto que mais me desanima em relação à educação em geral. Mas é o que faz as coisas mudarem, é a educação. Eu concordo com você, em gênero, número e grau. Agora, vindo aqui para 2012, a gente tem algumas expectativas positivas para esse ano, né? A começar pela Rio+20, que a gente já citou aqui um pouquinho. Eu queria saber de você, Aline, o que você espera dessa reunião? O Brasil vai sediar, vai fazer aniversário de 20 anos depois da Rio 92, que foi um marco para a sustentabilidade. Então, o que a gente pode esperar dessa reunião? O que a gente pode esperar da postura dos representantes brasileiros perante as outras nações que virão até aqui? Olha, a organização da Rio+20, ela está muito estruturada. Eles têm um site específico, inclusive eles acabaram de lançar editais de licitação para as pessoas que querem trabalhar na Rio+20. Eu acho que para a visibilidade mundial, mais do que a gente já está tendo, é um ponto que pode ser muito positivo. De responder essas questões que estão angustiando tanto outros países que querem investir no Brasil, em relação às questões sociais, políticas, econômicas. A gente teve 8 anos aí muito bons, né? Independente de partido, pelo amor de Deus, eu não me envolvo nunca nisso, mas economicamente as grandes crises, quer dizer, a crise de 2008 não teve um impacto tão grande no Brasil como teve no resto do mundo. É só a gente ver hoje o reflexo do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e como está o Brasil. A gente está num período muito bom. Tem que aproveitar, a gente está tendo uma visibilidade muito grande e esses eventos mundiais, ele vem exatamente para isso, para trazer um pouco de olhar para o Brasil, para responder algumas questões. Eu fico um pouco angustiada pelo foco tão social que estão dando a Rio+20, que ela é uma convenção para tratar de meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social, os três. Então, eu acho que eu estou muito otimista, eu acho que a Rio+20 vai ser muito bacana, as discussões vão ser muito legais pelas próprias pessoas que vão estar vindo para cá, as palestras que a gente vai ter, a gente tem algumas confirmadas, o Al Gore está quase confirmando, que aí é praticamente uma das grandes pessoas que tratam de aquecimento global e mudanças climáticas. Então, eu vejo como uma coisa muito positiva. Eu só acho que a gente tem uma pressão que a gente pode fazer uma pressão muito maior para serem discutidas questões que são realmente importantes e fundamentais nesse momento. Ou seja, a gente não tem que ficar só otimista, a gente tem que atuar também, né? A gente tem que agir, a gente tem que ir atrás daquilo, gente. O país somos nós. Nós somos, cada pessoa individualmente, nós constituímos essa grande nação que é o Brasil. Agora, Aline, como é que nós podemos participar? Então, você se inscreve na Rio+20, nesse site, eu até posso te passar depois para divulgar no site do Ciclo Vivo,
que você entra no site, tem toda a programação, tem algumas palestras que são abertas ao público. E mesmo que não se participe das palestras, terão transmissões ao vivo. A Fiesp aqui em São Paulo vai passar todas as discussões ao vivo. E quem não conseguir ir na Fiesp, consegue assistir em casa pela internet. No site da Fiesp eles têm canais diretos. Então você pode assistir, se você não tiver a possibilidade de ir, vai ser no Rio de Janeiro, em junho. Então, se não tiver a possibilidade, vai. Se não, vamos, porque a gente está num momento ainda no Brasil que é Copa do Mundo, a gente está vendo muita coisa acontecendo com essas grandes construções, são estádios que são aprovados nos últimos minutos para poder, a gente sabe muito bem por que está demorando tanto para aprovar, não é licenciamento ambiental, não tem nada a ver com o meio ambiente, é questão política, é questão, enfim... quanto mais para frente fica, maior é o valor da obra. Então a gente está vendo muita coisa acontecendo e muito positiva em relação à estrutura, né? Esses eventos mundiais que estão acontecendo, olha que promissor, né? A gente tem 2012 Rio+20, 2014 Copa do Mundo e 2016. Logo depois 2016 as Olimpíadas. São 3 eventos importantíssimos acontecendo mundiais no Brasil e no espaço de poucos anos. Então é o momento da gente também se destacar e apostar também na infraestrutura, o que essas obras todas vão estar ajudando no nosso dia a dia, tá certo que... Qual vai ser o legado, né, que vai ficar Exatamente, depois disso. o que fica e o que a gente vai fazer com tudo isso também, né? Porque tem questões, assim, mal resolvidas em relação ao que você vai fazer com o estádio no Cuiabá, depois que acabar a Copa do Mundo. Quem joga em Cuiabá? Em Manaus, derrubaram o estádio e estão construindo outro. O próprio São Paulo, né? A gente não precisaria de mais um estádio em São Paulo. A gente já tem bons estádios, mas é toda questão política, questão de privilégios, enfim. Que é uma das coisas que a gente tem que mais lutar contra no nosso dia a dia, que cada vez menos, eu vejo que as pessoas estão pensando cada vez mais em interesses pessoais e pouco em interesses coletivos. E para a gente ter um mundo um pouco mais sustentável, a gente precisa pensar em todo mundo, não só na gente. Até porque o conceito de meio ambiente é um direito difuso e coletivo. É para todo mundo, inclusive para as próximas gerações, para gerações futuras. A gente não pode simplesmente ficar olhando como é a nossa vida hoje e acreditar que daqui 10 anos vai ser igual. Talvez seja muito diferente. É a hora de mudar, é agora. Exatamente. E ainda bem que você tocou nesse assunto dos estádios e do Brasil ser sede de grandes eventos, porque nesse ano a gente também tem Olimpíada, é ano olímpico. Então, não só os amantes dos esportes vão ficar bem felizes esse ano, mas também o pessoal que está engajado com o meio ambiente vai poder presenciar uma Olimpíada verde, que é o que Londres espera fazer. Eles alegaram que em todas as fases dos projetos eles levaram a sustentabilidade em consideração, eles priorizaram a sustentabilidade e talvez seja a hora do Brasil olhar, prestar atenção e adquirir as coisas positivas, né? Pois é, a Londres aí está com uma grande promessa de ser uma Olimpíada sustentável, Olimpíada verde. Eles vão fazer a compensação de todos os créditos, a emissão de gás carbônico que for, então chama neutralização, né? Eles vão neutralizar o carbono de todo o evento. Estão priorizando construções com aquecimento solar, os estádios com aproveitamento do resíduo, então vão ter tem empresas hoje que trabalham com isso, né, de neutralizar os eventos, então vai ter postos de reciclagem nos próprios eventos, então nos próprios estádios. Então eu acho que vamos assistir aí essas Olimpíadas para ver como vai ser a estrutura de Londres, que é um dos grandes países aí do mundo, como que eles se viram e puxar um pouquinho do exemplo deles pra gente. E é uma coisa também que a gente conversou e já citou aqui, que Londres também é uma cidade que sofreu muito com poluição, sofreu muito com os danos ambientais e hoje está correndo atrás do prejuízo, né? Então a gente espera não ter que chegar no nível que eles chegaram de poluição para poder voltar atrás, né? Inclusive foi em Londres que começou a grande degradação ambiental com a Revolução Industrial. Né? Foi o ponto de partida para mudar, tanto pelo bem, né, para revolucionar o nosso sistema produtivo e alavancar economicamente o mundo, como pelo mal, que são talvez as grandes seja a hora poluidoras. de ter uma nova revolução, né, ambiental, talvez esse seja o start. Pois né? Começar aí agora, pegar o exemplo de países que tiveram tudo destruído para começarem a pensar em sustentabilidade e a gente olhar para a gente ver um país que a gente tem recursos naturais sobrando,
mas se a gente não cuidar hoje, talvez amanhã a gente tenha também que ser um desses países que tiveram que passar pela degradação ambiental completa para aí pensar em sustentabilidade. Eu acho que a gente já tem exemplo demais no mundo para a gente ter que passar por isso também. É verdade. E um dos pontos que eu achei bastante interessante quando eu analisei a questão das Olimpíadas de Londres e da proposta dela ser sustentável, um dos propósitos que eles escolheram é que todas as construções que forem usadas na Olimpíada depois também terão que ser usadas pela população. Então eles não querem um elefante branco lá, eles não querem construir uma grande obra arquitetônica que depois perca totalmente a sua utilidade. Aconteceu isso na África do Sul, Sim. que a gente tem exemplo hoje de estádios lá que estão vazios, não tem evento para os estádios, eles gastaram muito dinheiro que poderia ter sido destinado a outras coisas para construírem os estádios. E agora a gente vê Londres já precavendo isso, né? Eles não querem que isso aconteça com eles também. Eu acho que é a hora do Brasil acordar também, porque a gente está vendo que isso pode acontecer com o Brasil. Não a questão de Londres, mas a questão da África do Sul, né? Pois é, eu acho que em relação aos estádios é muito difícil, tem que ter uma administração muito boa para ele não virar um elefante branco. Então, na África do Sul, o que eles poderiam fazer era mudar, quer dizer, o foco da África do Sul, o grande esporte da África do Sul não é o futebol, é o rugby. Então, trazer um pouco mais de evento. Só para vocês terem uma ideia, o estádio em Cape Town, ele era administrado por uma empresa francesa. Em 6 meses de administração, a empresa devolveu para o governo sul-africano e falou, tá dando prejuízo, eu não quero mais administrar. Então, se não tem uma gestão bacana dos estádios, eles realmente vão virar algo, assim, eles vão ficar, a Deus dará, com uma carga imensa de prejuízo, de custo que ninguém vai conseguir arcar. Em relação às vilas olímpicas, aos hotéis, eu acho que tudo isso é tudo sempre positivo. Vai construir mais hotel em algumas cidades que estão precisando. Sim, depois a gente tem que investir um pouco mais no turismo, né? Eu tive recentemente no Canadá e eu fui para cataratas lá de Niagara Falls. Gente, olha, Foz do Iguaçu dá de 1 bilhão em Niagara Falls. Mas a grande diferença é que eles têm um apelo tão grande para o turismo. Quer dizer, eles incentivam tanto as pessoas a irem que você imagina que ela é incrível, grande. Você chega e fala, poxa, é isso? E qual que é o incentivo? O que o Brasil faz tanto para puxar turista para Foz do Iguaçu? Que é incrivelmente, assim, é muito maior e tem muito mais coisa para se fazer. Você fica em Niágara, 2 horas já acabou. Em Foz, você fica um dia do lado do Brasil, um dia do lado argentino. Então, você pode puxar muito o turismo e a gente investe muito pouco. Eu acho que a nossa grande diferença para alguns povos aí, europeus e americanos, é que a gente acredita muito menos no nosso país do que os estrangeiros, né? Nós somos muito críticos. Isso não é uma coisa negativa, ser crítico é muito bom. Mas a gente é tão crítico que a gente acaba desvalorizando o nosso país. E eu me incluo nessa. Muitas vezes eu me pego criticando tanto o Brasil e falo, poxa, calma. Nós só temos 500 e poucos anos, né? Olha para a Europa. Tudo bem que os Estados Unidos teve uma colonização diferente. Tem a mesma idade que o Brasil, teve uma colonização diferente. Mas a Europa tem muitos, muitos e muitos anos à nossa frente. Mas eu acho que a gente tem que acreditar um pouquinho mais em investir e principalmente aproveitar esse momento de obras para usar essa infraestrutura, inclusive em prol da população, metrô, estradas, aeroportos, né? Com certeza. Que mudou lá das vilas olímpicas, então pegar essas vilas olímpicas depois que vão ser prédios construídos para depois passar isso para a população, vender a custo baixo para quem não tem possibilidade de comprar uma casa. Enfim, a gente tem como reaproveitar, mas o ponto fundamental é a gestão. Bom, o Brasil anunciou que quer fazer os 2 eventos verdes, né? A gente vai ver se vai ser só pintado de verde ou se vai ser verde de verdade. Vamos ver, né? Com o Código Florestal sendo aprovado, a gente fica um pouco na dúvida se realmente... Todas as decisões a gente já tem um pé atrás agora, Exatamente. Né? E, Aline, uma outra questão que eu acho que é bacana a gente comentar aqui para esse ano, né? Que foi aprovado antes, mas hoje começa a valer, a questão das sacolas plásticas. Em São Paulo, a lei vai ser obrigatória a partir desse ano, os estabelecimentos vão ter que mudar muitas coisas, a população vai ter que aprender, né, a viver sem as sacolas plásticas ou buscar alternativas para elas. E é uma legislação que está surgindo e que está se espalhando pelo Brasil, né? Várias cidades estão começando a pensar nisso, estão adotando essa proposta. O que você espera disso? Você acha que isso é melhor para conscientizar as pessoas do que a educação? Ou tem que trabalhar junto? Então, sempre tem que trabalhar junto, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado,
Eu tenho uma crítica muito grande em relação às sacolas retornáveis, né? Eu acho que sou a favor. Na Europa você compra, né, a sacola, quer dizer, você tem a sua retornável, se você esqueceu a plástica, você compra, não é que ela não tem, mas você paga alguns centavos, mas você acaba gastando um pouco mais. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode estar achando que está sendo sustentável e não sendo. Um exemplo são algumas sacolas de alguns supermercados que você pega a sua sacola em casa e vira... A gente pode até falar qual é o supermercado, porque isso já saiu na internet, eu acho que talvez até tenha saído no Ciclo Vivo, que pegaram muitas sacolas do Pão de Açúcar, assim. Não, todas. E o Pão de Açúcar é um mercado que se diz sustentável, né? Pois é um dos pioneiros, né? Quer dizer, tudo que todo mundo tá pensando em fazer, logística reversa, recolhimento, o Pão de Açúcar ele já tá lá na frente. E daí você pega a sua sacola retornável, você vira do lado avesso, está escrito Made in Vietnã. Triste, né? E você fala, poxa vida, quer dizer, você tá tentando ser verde, ter uma sacola retornável, só o que se emitiu de gás carbônico de vir para lá sem contar a mão de obra, vai saber qual é o tipo de mão de obra. Eu duvido que no Brasil não tenha nenhuma empresa, nenhum artesão, nenhuma pequena empresa que fabrique tão bem quanto no Vietnã uma sacolinha que é vendida no supermercado a R$4. Se ela precisar ser vendida a 6, é uma vez que você compra pra ter, a 10, não tem problema. Essa é uma questão também que a gente tem que lembrar o pessoal, né? Ande sempre com a sua sacola retornável, não compre uma nova sempre que você vá ao mercado, né? Isso também não é sustentável. Tenha no carro, ou guarda na bolsa, tem umas de pano que são feitas de bambu, você consegue enrolar e deixar na bolsa. E que pode até ser útil para outras coisas, pois além da compra, né? Daí o pessoal pergunta assim, né? A grande dúvida em relação à extinção das sacolinhas é o que eu faço agora com o meu lixinho de casa. Então, o lixo orgânico é um pouco mais complicado sim, e provavelmente a gente ainda vai ter que continuar comprando uma sacolinha ou pegando a sacolinha, às vezes tendo que comprar uma sacolinha do supermercado, né? Eu tenho composteira na minha casa, então o meu problema é um pouco menor, porque todo o meu lixo orgânico vai para as minhocas e todo mundo fica feliz. Agora, o lixo do banheiro, gente, deixa no pote mesmo do banheiro, no lixinho, e a cada 15 dias você lava, passa uma aguinha e lava o lixo do banheiro. Então pode usar a dica que a gente já deu aqui também do jornal. É muito legal. Então existem, né? A gente tem é tudo mudança de hábito, na verdade. A gente tem o hábito de ir no supermercado e ter a sacolinha e usar a sacolinha para o nosso lixo em casa. Isso vai mudar. Então, se ele vai mudar, a gente também tem que mudar o ambiente da nossa casa. Então, vai ter que ter a sacolinha ainda para o resíduo orgânico, tudo bem. Mas o grande ponto do resíduo orgânico, para não ter tanto resíduo orgânico, a gente lutar contra o desperdício. Então, a gente tem uma mania no Brasil de ter muito, né? Então você compra muita coisa, né? E para 2 pessoas você acaba fazendo uma feira imensa, não dá, tem que jogar fora. Então a gente tem que começar cada vez mais a comprar um pouco mais e falar assim, poxa, mas eu não tenho tempo. Eu também trabalho, eu também sou casada, eu também tenho um monte de atividade para fazer, e a gente tenta fazer supermercados menores, mas para não evitar um pouco o desperdício. Ou tá quase estragando, dê para a pessoa que trabalha na sua casa ou para o pessoal do condomínio. A gente faz muito isso em casa, tá estragando a fruta, dá pro porteiro, porque às vezes realmente a gente não tem tempo, não fica em casa para comer. Você quer ter a fruta em casa para você comer saudável, mas acaba não dando tempo também, né? Não vamos também ser tão radical de, não, só vou comprar uma fruta por dia. Não vamos ser chiitas aqui, não, né? pelo amor de Deus, gente, é sustentabilidade, não é chiita, nunca. É isso aí, gente, nosso programa tá acabando. Aline, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Foi muito bom bater esse papo com você, refletir um pouco sobre o que aconteceu em 2011 e a gente poder pensar nos novos projetos do Brasil e os nossos próprios projetos para 2012, que esses exemplos que a gente citou aqui de outros países, tanto culturalmente quanto a estrutura que os outros países têm relacionada ao meio ambiente, sirvam pra gente, sirvam como exemplo, que a gente possa absorver as coisas boas que vêm de fora, não só absorver as coisas ruins que a gente tem acostumado a absorver há tanto tempo, né? Exatamente. E que esse ano a gente possa ter uma mudança realmente. Na nossa vida, na nossa política, a gente continua acreditando, por mais difícil que possa parecer, né? A gente ainda é positivo aí em relação ao Código Florestal, em relação ao Belo Monte. Eu ainda tenho uma esperança, mesmo que pequena, de que essas coisas possam voltar atrás, que as autoridades possam rever esses projetos. Mas é isso, vamos esperar que aconteça, né? A gente faz a nossa parte e espera que o mundo faça dele, né? Exatamente, a gente não pode desanimar.
temos que continuar lutando, principalmente em conversar com as pessoas no nosso entorno, né? Você fala, poxa, mas eu não tenho muito o que fazer, o que eu posso fazer para ajudar? Você fazendo a sua parte, sendo coerente com aquilo que você prega. Se você prega sustentabilidade, seja uma pessoa sustentável, não precisa sofrer, não é isso. Não dói ser sustentável, é só uma mudança de hábito, dá um pouquinho de trabalho. Mas são pequenas atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia para contribuir. Se cada um em São Paulo contribuir, já são 18 milhões. Então você pensa isso Brasil e pensa isso mundo, né? Vamos nos informar, vamos debater, vamos questionar, vamos atrás de informação de Código Florestal. Quem não é a favor do vídeo, vai mesmo, vamos nos manifestar e falar, não sou a favor, e forme a sua opinião para dizer, porque a gente está mudando o tempo todo, eu mesmo falo isso. Eu costumo não ter uma opinião formada em relação aos assuntos, eu estou sempre disposta a ouvir o que as pessoas têm a dizer e talvez mudar de opinião, por que não? Se realmente o argumento for bom, eu for pesquisar e eu achar que a pessoa é coerente, a gente muda. Então, o ser humano, a gente muda o tempo todo, ninguém é parado, ninguém é fixo numa ideia e vai segurar isso. Mas vamos acreditar, sim, a gente tem muita coisa para desenvolver esse ano, tá no comecinho, e 2011 foi um ano muito polêmico, vamos ver se 2012 é um ano de muita ação, de muita concretização. Bacana, e acho que se uma mensagem pode ser deixada aqui hoje é que se a gente quer o exemplo, que sejamos nós o exemplo, né, Aline? Vamos levar isso para todas as áreas da nossa vida. Bom, o programa Ciclo Vivo de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. Enquanto isso, você fica aí com as notícias no site www.ciclovivo.com.br. Siga a gente no Twitter, @ciclovivo, ou então acompanhe tudo pelo Facebook. Semana que vem tem mais.